Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa, Enriquece. Você já está pensando para enriquecer com esse nível de conhecimento especializado dentro deste módulo? Está ficando mais claro para você como é que você traduz o seu desejo, um pensamento, uma ideia, no correspondente monetário em dinheiro? Nos vídeos anteriores, você viu que dinheiro tem uma íntima correlação com a realidade objetiva. E embora a especulação possa produzir, entre aspas, dinheiro, a economia sempre tem essa ancoragem com a realidade objetiva. Por quê? Porque é uma consequência, um paralelo da condensação da energia, que ela é em quantidades finitas nos corpos das pessoas, na produção de bens e serviços para consumo e usufruto. Então, é porque as pessoas têm uma quantidade finita de dispêndio energético por intervalo, por ciclo, o que se costuma chamar de tempo, é que existe essa correlação de dinheiro, que é como se fosse uma espécie de energia congelada, da mesma forma que você pode congelar água e tomar um refresco com cubos de gelo, você pode, de certo modo, congelar a energia do esforço das pessoas em adquirir o dinheiro através de bens e serviços, e aí você ter o dinheiro em si, tá? Então, o dinheiro em si é como se fosse energia congelada, estagnada. E o dinheiro em circulação é essa energia que está congelada, digamos assim, porque ainda não se traduziu no correspondente físico material. Lembrando que o dinheiro não mais tem correlação com ouro, então agora é uma moeda puramente intangível. A existência do dinheiro é algo puramente acordado. Então, a circulação do dinheiro, neste contexto, é uma circulação de acordos entre as pessoas. Sempre, contudo, mantendo um comparativo, mantendo uma correlação com a realidade objetiva. E vimos que você pode ter um excesso de subjetividade e também um excesso de objetividade, e ambos são prejudiciais para o seu enriquecimento. Ambos os excessos são prejudiciais. Quando você tem um excesso de subjetividade, é aquela pessoa que fica energizando a própria subjetividade às custas da objetividade, às custas da realidade objetiva. A pessoa pode, por exemplo, energizar mentiras às custas da realidade, às custas da verdade. E o excesso de objetividade é quando a pessoa abre mão dos próprios sentimentos, das próprias emoções, em nome do resultado financeiro. Os dois excessos têm consequências na saúde física, mental e espiritual, e também têm consequências na qualidade e na quantidade dos próprios resultados. Então, você percebe que um excesso, tanto para um lado quanto para outro, não é sustentável. Esse é o ponto do vídeo anterior, tá? Então, e daí você pode me perguntar, e o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com a sua realidade? Tem a ver com o seguinte: você pode manter um equilíbrio misturando ciência e arte no seu balanceamento, lembrando que você pode, lembra o exemplo da moto ou de qualquer outro veículo? Você, por exemplo, a moto. Você tem várias cilindradas que correspondem a cada marcha da moto. E você pode se manter em equilíbrio tanto na primeira marcha, quanto na quinta marcha, na sexta marcha. Ou seja, esse equilíbrio ele é incremental e é mais difícil você manter quanto maior é a sua frequência, porque a velocidade adicional na moto é uma função da frequência da moto, da frequência de cilindradas aí ativadas pelo motor da moto. Então, quanto maior é a frequência, mais complexo torna-se você manter o equilíbrio. Quanto menor é a frequência, mais simples torna-se
você manter o equilíbrio. Mais simples não quer dizer mais fácil, e mais complexo não quer dizer mais difícil, apenas mais detalhado ou menos detalhado, tá? Então, para você manter o equilíbrio num mundo em que a latência de tangibilização, ou seja, a demora entre a manifestação intangível de um pensamento e a concretização desse pensamento em matéria, que na verdade é apenas energia condensada, e um pensamento também é uma condensação energética através da gravidade, imbuída na criação desse pensamento. Quanto maior é essa latência, essa demora para você concretizar isso, mais simples torna-se o equilíbrio entre subjetividade e objetividade. Simples, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um compartilhamento aqui para você ver a tela anterior, do vídeo anterior que a gente estava conversando sobre, tá? Então, você tem aqui o excesso de subjetividade, ele pode comprometer os resultados e é mais ou menos aquela pessoa que tem um monte de boleto para pagar e energiza a subjetividade através, geralmente, de séries e de entretenimento vazio. E o excesso de objetividade, lembrando que esse excesso corresponde mais ou menos a 2% da população, tá? Estatisticamente falando, é uma parcela mínima, tá? E o excesso de subjetividade é a esmagadora maioria, tá? Quase 85% aí da galera vive em excesso de subjetividade. E olha só, quanto mais poder aquisitivo, lembrando que esse termo é um termo meio chucro, mas quanto mais dinheiro você tiver, mais capacidade de agir no mundo você tem. Então, mais ancoragem com a realidade objetiva você tem. E quanto menos dinheiro você tiver, mais tempo você tem para indulgir na sua própria subjetividade. A ideia é você fazer esse balanceamento e, preferencialmente, estar aqui nesse intervalo estatístico, tá? Para você ter resultados com longevidade. Então, até aqui foi só um remember, tá? E agora sim, vamos falar sobre resultados e complexo de memória social. Então, eu falei sobre esse termo em alguns vídeos anteriores, eu falei que eu ia explicar ele melhor posteriormente, e fortuitamente agora, imagino que eu consiga explicar melhor o que quer dizer complexo de memória social. Então, vamos lá. Você tem a sua subjetividade, tá? Essa sua subjetividade, ela é, em termos mais técnicos, tempo e espaço. Você tem a realidade objetiva, que é o espaço-tempo. E você tem essa ortogonalidade entre espaço-tempo e você, que é o seu tempo e espaço, é a sua subjetividade. E você tem a adequação dessa subjetividade no espaço-tempo, ou seja, o tempo e espaço é como se fosse o processo da viagem, tá? E a realidade objetiva são os resultados da viagem. Que viagem? A viagem do busão. Lembra que a gente fez esse comparativo anteriormente, tá? Agora tem uma pequena diferença entre o tamanho do seu busão e a capacidade de carga do seu busão. Enquanto que antes era aquele busão de 2 andares, salutar, que carregava aí talvez uma centena de pessoas, aqui você tem um busão um pouco maior, que está cabendo aí algumas bilhões de pessoas, certo? Então imagina a realidade objetiva de um busão com tamanha complexidade, tá? E tamanha diferença e variedade de pessoas, e variedade de culturas, de histórias, variedade genética, variedade de subjetividades. Tudo isso faz parte do complexo de memória social. E você tá dentro desse busão, cara. Pois é, tá? Então, imagina que, isso aqui é uma representação, uma imagem meramente ilustrativa do planeta Terra, tá? Agora, tenta imaginar qualquer outro lugar que você for, ou que você estiver, ou em qualquer outra circunstância, por exemplo, o busão, por exemplo, uma empresa que você esteja trabalhando, tá? Novamente, tenta entender o que vai além do que eu estou te dizendo aqui, tá? Então, um complexo de memória social, ele tem escalas diferentes. Você numa empresa, vamos supor que você
trabalhe numa empresa com centenas de funcionários. Você faz parte de um complexo de memória social, que é a sua empresa, tá? E esse complexo de memória social, ele tem o somatório das subjetividades, ele tem as peculiaridades, tem a cultura da empresa, você tem os objetivos da empresa, você tem o itinerário da empresa e tudo mais que corresponde ao complexo de memória social daquele grupo específico, tá? Aqui eu estou falando em termos macro, em termos planetários, tá? Aí, só para deixar claro, o complexo de memória social tem a ver com uma população, tem a ver com um conjunto de pessoas que fazem parte de um local. E esse fazer parte tem a ver com história, tem a ver com procriação, tá? Então tem a ver com a perpetuidade da espécie, beleza? Então você fazedor ou melhor dizendo, integrante, né, não é? Da espécie humana, você faz parte da espécie humana. E aí você tem um itinerário humano dentro desse planeta. Se você pegar, por exemplo, os seus. Você é descendente de uma certa linhagem ou árvore genealógica. Você pode perceber que os seus antepassados estiveram em regiões distintas do planeta Terra. E que você herdou características, você tem escrito na sua história contextos que fazem parte da sua subjetividade. Por quê? Porque fazem parte do seu corpo, da sua genética, contextos de regiões distintas do planeta e, consequentemente, culturas distintas e, consequentemente, inclinações distintas, ideias distintas, que compõem a totalidade que é você. E isso é uma totalidade também subjetiva. Embora o seu corpo, por exemplo, vamos supor que você esteja assistindo esse vídeo aí em um determinado país, tá? Vamos supor que você nasceu nesse determinado país. A história do seu corpo começou objetivamente no país que você nasceu. Só que também, em outra perspectiva, é uma consequência de todos os capítulos que antecederam o seu nascimento, a sua existência, tá? E isso, quando você remonta à origem, constitui o complexo de memória social e o itinerário desse complexo de memória social, tá? Para você entender qual que é esse itinerário, estude as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? Você entende qual é o itinerário do seu busão chamado planeta Terra? Você tem noção de para onde está rumando o planeta Terra? Você consegue perceber as tendências políticas, as tendências econômicas, as tendências sociais, as tendências culturais no desenvolvimento do complexo de memória social da espécie humana? Essas tendências de desenvolvimento são as tendências de direcionamento do progresso do complexo de memória social, tá? Então, você pode perceber que, por exemplo, em alguns locais, existem certas normas sociais que são opostas em relação a outros locais do planeta. Em certos lugares, você falar certas coisas é considerado virtuoso. Em outros lugares, você falar essas mesmas coisas é considerado opróbio. Mais uma palavra difícil aí para você, é algo que tem a ver com algo que é recriminável, beleza? Tá? Então, como é que você mescla essas aparentes discrepâncias, essas aparentes contradições, esses aparentes paradoxos na sua jornada para o seu enriquecimento como mente, como corpo e como espírito ao mesmo tempo? Esse é o grande lance de você pensar para enriquecer. Percebe que é muito mais profundo do que pode parecer a um primeiro momento? Tem muita gente que acha que a questão do dinheiro é apenas uma questão da exploração da força laboral de trabalhadores. E isso é uma meia-verdade. Esse é o problema com a desinformação, tá? O termo exploração já é um termo complicado de conteúdo. E o grande lance é que, novamente, dinheiro é nada mais, nada menos do que um paralelo, uma correlação
com a energia. A energia que é condensada tanto em matéria, tanto canalizada através da execução de serviços. Essa energia ela já é existente no sistema, tá? E eu não me refiro ao sistema de uma teoria da conspiração favorita sua. Eu me refiro ao sistema, ao ecossistema, ao sistema do planeta Terra. O planeta Terra já tem uma quantidade de energia. É, de certo modo, tá? Para o entendimento aqui, é como se fosse um circuito fechado. É como se fosse um circuito fechado. Por quê? Porque você tem a atmosfera, que tem uma certa semipermeabilidade e tudo mais. Então, para termos didáticos, é como se a energia do planeta Terra já estivesse toda aqui, tá? Pô, você pode pegar um foguete e sair do planeta Terra, depois voltar, mas poder pode. Mas, assim, em termos estatísticos e gerais, é como se toda a energia do planeta Terra já estivesse aqui. Tudo que você vai fazer para enriquecer é saber utilizar essa energia inteligente. E é uma energia inteligente, tá? Então, não é uma energia desinteligente ou uma energia sem propósito. Ela tem um intuito, ela tem um propósito. Você percebe que a energia elétrica, por exemplo, ela tem um direcionamento, ela tem um propósito. Então, quanto melhor você souber utilizar a energia existente no planeta e as suas reservas de energia corporal, mental e espiritual, quanto mais você conseguir estar em harmonia com as energias já existentes no planeta Terra, ou seja, a realidade objetiva, é aqui, é nesse detalhe que 99% da galera cai. 99,9% da galera cai. Por quê? Porque as pessoas, elas geralmente, no processo de enriquecimento, elas estão alinhadas com a realidade subjetiva. Elas estão alinhadas, geralmente, ok? Com o processo mais de subjetividade, ou seja, delírios, tá? Delírios cognitivos. E isso, por mais que possa te dar um resultado financeiro, pode também não ser sustentável. Um exemplo disso, tá? É o crash de 1929 que aconteceu lá nos Estados Unidos. Houve uma super especulação, uma super inflação e, enfim, foi uma tempestade fecal, como os próprios estadunidenses costumam dizer, tá? Ou seja, houve um certo enriquecimento da galera por conta de processos subjetivos, só que isso não é sustentável. Então, sempre acaba tendo os chamados crashes, sempre acaba tendo esse tipo de coisa. E é por isso que quanto mais você tiver alinhamento com a realidade objetiva, mais segurança, digamos assim, você terá nas suas empreitadas financeiras e nas suas empreitadas de enriquecimento, tá? Então perceba que o itinerário do busão do planeta Terra, ele é um itinerário objetivo. Você pode negar a realidade ficando em, digamos assim, falácias, retóricas e ladainhas subjetivas? Poder pode, cara. Você pode. Agora, o que você não pode é negar as consequências da sua negação dos fatos, tá? E esse é um tópico que sempre acaba sendo bem polêmico, porque a galera não consegue chegar a um consenso sobre quais são os fatos. Primeiro porque a ciência humana, ela está em constante evolução e muitas vezes entra em contradição consigo própria. Uma evidência num estudo acaba sendo contrariada por uma evidência contrária num estudo posterior. Então acaba sendo meio que um desperdício de recursos, tanto uma coisa quanto outra. E outro fator nisso é a questão da intransigência cognitiva da galera. A maior parte das pessoas tem sempre uma quantidade muito alta de intransigência cognitiva. O que isso significa? Significa que é uma rigidez a novas ideias, uma rigidez a novos métodos, a novas práticas, tá? Muitas vezes, por exemplo, galera científica tem um apego enorme
aos fatos, digamos assim, replicáveis, mas nem todo fato é replicável. Existem experiências que são únicas a cada pessoa, e por aí vai, entende? Então, é uma espécie de desperdício de energia e tempo você tentar convencer quem não quer ser convencido, tá? Então, perceba que vença, ao invés de convencer alguém, vença você que está assistindo isso daqui. E como é que você vai vencer? Entendendo como é que funciona a realidade objetiva. Essa realidade objetiva tem o nome também de logos. Então, quando você entende as configurações deste logos, ou seja, as proporções, por exemplo, na natureza, as proporções matemáticas das formas que existem na natureza, as dicas que estão na natureza, por exemplo, principalmente em relação à abundância, principalmente em relação a você dar mais do que se preocupa em receber, né? Você precisa de uma semente para gerar uma árvore com vários frutos que tem várias sementes e por aí vai. Então perceba esse tipo de padrão na natureza e você vai entendendo melhor quais são as configurações deste logos e, consequentemente, da realidade objetiva. E por mais que a maior parte das pessoas esteja vivendo um delírio, você não precisa fazer parte dessa histeria coletiva, tá? Faça parte da realidade objetiva e você estará muito bem encaminhado para qualquer mudança que aparecer, entendeu? Esse é o grande barato de você estar na realidade objetiva. Qualquer coisa que acontece, você, munido de habilidades e conhecimentos específicos da realidade objetiva, consegue se dar bem em qualquer situação, em qualquer mudança, tá? Quando você mantém a mente aberta, quando você estuda as regras do jogo, quando você equilibra subjetividade e objetividade, quando você faz esse balanceamento de ciência e arte, tá? Bom, até agora não ficou muito claro o que é complexo de memória social. Então, vamos lá. Fazendo uma recapitulação aqui, você tem você, o itinerário do busão, outras pessoas e outras subjetividades. Dentro desse busão, imagina que a galera sempre tem lá o seu smartphone, tá? E nesses smartphones você consegue acessar o Twitter, você consegue acessar o Google, você consegue acessar o Wikipedia. Você consegue, portanto, buscar e acessar o conteúdo, tá? Através do Google, por exemplo. Você tem um depósito de conhecimento, por exemplo, no contexto da Wikipedia. Você tem um depósito de tweets, que nada mais são do que ideias, tá? Numa interação social. Então, você tem interação social, conhecimento e busca e acesso de conteúdo. Tudo isso o quê? Dentro desse busão, através da internet, tá? Dessa rede logística de troca de informações. E esse conteúdo postado, ele é acessível por outras pessoas na rede. Então, perceba que você vai acessar o Wikipedia para ver qualquer coisa lá, fazer um trabalho da escola, da faculdade. Você não escreveu o artigo na Wikipedia, mas você consegue ler o artigo na Wikipedia. Por quê? Porque outra pessoa fez aquilo e aquilo é acessível para você. Então, isso é mais ou menos como funciona o complexo de memória social. A diferença é que esse conhecimento, esse conteúdo, não é apenas um conteúdo material, é um conteúdo também imaterial, também metafísico, é um conteúdo de memória. Da mesma forma que você tem o seu repertório de memória, imagina que o seu celular, ao invés de ter só o que você digita com o seu corpo, imagina que você tem uma mente que está em, digamos assim, internet. Vou usar esse termo, porque não tem outro termo mais próximo. Imagina que você está conectado numa internet mental com outras pessoas, tá bom? Aí você pode pensar assim, nossa, mas que contexto e que designação mais distópica, né? Cara, pode ser distópica, pode ser utópica, depende do quê? Do conteúdo dessa internet, tá? Se você olhar para a internet humana de hoje, você percebe que é uma bagunça, né?
mesmo que seja aí mais ou menos regulamentada, é uma bagunça. E a tendência, vamos lá, vamos voltar aqui, a tendência do conteúdo da internet médio é o quê? Estímulo à subjetividade, simples assim. Imagina se existisse uma internet mental. Qual que seria a bagunça, talvez, que fosse, tá? Então, esse é o contexto e o conceito do complexo de memória social, onde você tem um conteúdo que é acessível e não necessariamente é acessado. Concorda? Você na Wikipedia, você não leu todos os artigos da Wikipedia o tempo inteiro, todos os dias, tá? Agora, o conteúdo é acessível para você. Se você entrar lá e pesquisar a palavra certinho e tudo mais, você pode acessar o conteúdo, tá? Da mesma maneira, no complexo de memória social, não é que o conteúdo ele é acessado o tempo inteiro por todo mundo, ele é acessível. Mediante o quê? Mediante uma ação. Da mesma forma que no Google, você tem um conteúdo gigantesco que pode ser acessado. Só que ele é acessível mediante o quê? Mediante a sua busca, mediante o seu input. Da mesma forma, acontece com o complexo de memória social. Só que a diferença é que, ao invés desse conteúdo ser um conteúdo material, um conteúdo tangível, é um conteúdo imaterial, é um conteúdo subjetivo, é um conteúdo intangível, tá? É por isso que é um complexo de memória social. As memórias podem ser acessadas, podem ser postadas, compartilhadas, etc., num complexo de memória social. Simples assim. Significa que obrigatoriamente são? Não. Da mesma forma que ninguém tem a obrigação de criar um artigo na Wikipedia, ninguém tem a obrigação de criar uma memória compartilhada com outras pessoas, tá? Agora, o que significa? Quando você tem acesso à Wikipedia, você consegue progredir mais facilmente? Pô, claro, outra pessoa já fez o trabalho, você só vai lá estudar o que já estava feito, tá? Então, dá uma vantagem para você. Lembrando que essa vantagem, ela deve ser completa com entendimento verdadeiro e não só entendimento teórico, beleza? Então, vamos lá. Complexo de memória social, tá? Você tem você, a sua subjetividade, e agora eu vou falar em termos um pouquinho mais técnicos, tá? Você tem aqui o planeta Terra, ao invés do busão, tem lá o planeta mesmo. Você tem o somatório das outras pessoas. Pô, Carbonão, como assim o somatório? Imagina que você pega uma pessoa, aí depois você soma com a outra, e outra, e outra, e outra, e outra, até chegar no total de pessoas no planeta Terra. Isso é o somatório das outras pessoas. Cada pessoa tem uma subjetividade, tá? Cada pessoa tem uma subjetividade, assim como você tem a sua subjetividade. E olha só que interessante. A sua subjetividade é o tempo e espaço, tá? É o tempo e espaço que está no espaço-tempo. O somatório das outras pessoas é o complexo social. Complexo social. Não é a mesma coisa que complexo de memória social, tá? Então, você tem o complexo social aqui. E você tem o complexo de memória no somatório das outras subjetividades. Aí você me fala, pô, Carbonão, mas por que o somatório das outras subjetividades já não é o complexo de memória social? Porque cada memória está em estado isolado, digamos assim, tá? Imagina que você tem uma reta, tá? E você tem várias retas transversais a essa reta. Cada reta transversal é uma subjetividade. E quando você tem essas retas transversais unidas numa reta horizontal, por exemplo, tá? E você tem várias retas transversais verticais, essa reta horizontal, junto, linkada com as retas verticais, aí é um complexo de memória social. Agora, se você só tem as retas verticais, você tem um complexo de memória. Várias memórias que não têm uma continuidade entre si. Falta essa continuidade. Ou seja, falta o quê? Falta um link no espaço-tempo. Se você pegar a sua memória, a sua subjetividade, e você comparar com a subjetividade de uma pessoa aleatória que viveu no planeta Terra há 5.000 anos atrás, você vai ver que não tem muito vínculo, né?
Vamos supor que parte da sua memória está em assistir uma série na TV. Há 5.000 anos atrás não tinha TV e não tinha série para assistir na TV. Então, essa memória de você assistindo TV não faz link com a memória de alguém de 5.000 anos atrás. Entende? Então, neste contexto, o somatório das outras subjetividades apenas, e tão somente, é um complexo de memória. É apenas um complexo de memória. Você tem uma memória, digamos assim, de espécie, né? Vamos supor que você tem a espécie humana e você tem aí vários integrantes da espécie humana em vários, digamos assim, tempos diferentes, tá? E aí cada uma dessas pessoas tem uma subjetividade. Isso é um complexo de memória. Essas memórias, elas não têm links entre si. Lembra? Retas só verticais. Falta a reta horizontal para fazer esse link, tá? E o complexo social é a reta só horizontal, sem as retas verticais. A reta horizontal, você percebe que existe uma certa continuidade na progressão da sociedade? Isso é o mais fácil de entender. Você tem uma geração, né, a geração X, a geração Y, a geração Z, e por aí vai, as outras gerações que vieram depois, as outras gerações que estão indo depois dessas, e por aí vai. Ou seja, essas gerações, elas são o complexo social. Apenas as pessoas no mundo, tá? Complexo social. Somatório das outras pessoas no espaço-tempo. Complexo social. Agora, cada uma dessas pessoas tem uma subjetividade, tempo e espaço. E cada subjetividade, ela é uma memória que faz parte de um complexo de memória, tá? Quando você une ou integra esses dois conceitos que já são complicados de entender, aí sim, finalmente, você tem um complexo de memória social, tá? Pô, Carbonão, o que quer dizer esse símbolo aí que você colocou? Cara, esse símbolo é um símbolo completamente enfadonho da matemática de cálculo, tá? Então, cara, os matemáticos convencionaram que isso aí é basicamente um símbolo que quer dizer uma espécie de fusão, vai, uma espécie de integração, uma espécie de junção, sacou? A tecla do seu teclado em relação ao teclado inteiro, o pixel em relação à tela inteira, tá? Tem a ver com o processo de integração. Então, é como quando você junta. Nesse contexto aqui é quando você junta. Então, você tem a reta horizontal, que é a progressão do espaço-tempo, e você tem as várias retas verticais, que são o quê? As várias memórias ortogonais à progressão do espaço-tempo. Quando você tem a integração do complexo social com o complexo de memória, você tem, finalmente, o complexo de memória social. Tá? Vamos voltar aqui. Tudo bem? Tá comigo ainda ou já se perdeu aí nas divagações do infinito? Tá bom? Então, o complexo de memória social é quando você une tanto as pessoas na progressão delas através do espaço-tempo, na história, com as memórias dessas pessoas, as impressões dessas pessoas. Quer outro exemplo? Imagina que você tem uma câmera de segurança, tá? E você está lá na sua sala trabalhando e você sabe que tem uma câmera de segurança lá. Beleza. O que a câmera vai detectar? O espaço-tempo só. A câmera não consegue detectar o seu tempo e espaço. Ela consegue, no máximo, detectar os efeitos do tempo e espaço em você. Por exemplo, se você está feliz, você vai ter uma consequência no seu corpo. Você vai, por exemplo, ficar mais feliz facialmente, você pode ter um tom de voz diferente, você pode se portar corporalmente diferente e assim sucessivamente. As consequências da subjetividade são percebidas pela câmera, mas a câmera não consegue perceber as subjetividades, as ideias, os pensamentos que estavam na sua mente durante esse processo, tá? Então, a câmera grava a objetividade, a câmera grava o espaço-tempo, mas não grava o tempo e espaço. Aí você pensa, tá bom, tem câmeras
que podem gravar o tempo e o espaço? Gravar não é o melhor termo, mas a sua mente é basicamente o seu tempo e espaço. Então, a sua mente, sozinha, você tem acesso à sua subjetividade no decorrer do tempo. Agora, imagina que todos os pensamentos e todas as ideias de todas as pessoas mais ricas do planeta Terra, imagina se você pudesse ter acesso aos raciocínios que essas pessoas tiveram. A boa notícia é que você pode. Boa parte dessas pessoas divulgam isso na internet. Você tem aí podcasts, você tem vídeos, você tem entrevistas dessas pessoas, você tem livros escritos por pessoas assim, e elas contam justamente o quê? A subjetividade delas, o raciocínio delas para enriquecerem. A diferença entre você acessar isso em formas de pensamento e raciocínio compartilhado ou não é uma questão logística apenas. E é aqui onde eu vou chegar no complexo de memória social. Então, bora voltar aqui para o slide, tá? Então, fomos aí de uma forma meio profunda, né? Mas vamos lá. Olha só. Como é que essa progressão do espaço-tempo culmina cedo ou tarde no complexo de memória social? Em primeiro lugar, qual que é o primeiro fato? O aumento dos limites tecnológicos, tá? Onde antigamente era o fogo, só o fogo, uma fogueirinha. Depois passou a ser o trabalho em metais, por exemplo, com ferro, tá? E depois passou a ser o trabalho, por exemplo, digital, tecnológico, no seu smartphone enfadonho, tá? Então, esse aumento dos limites tecnológicos é um fato. Qual que é o segundo fato? As melhorias na logística de informação. O que é logística de informação, Carbonão? É a velocidade de transmissão de informação de um ponto A a um ponto B qualquer. Quanto mais rápido for essa velocidade, melhor será a logística da informação. É a mesma coisa com o frete. Se chega até a sua casa em, sei lá, 5 dias, isso é uma coisa. Agora, se chega em 5 minutos, é outra coisa. E se já chegou, é outra coisa também. Se você pediu e chegou na hora que você pediu, é outra coisa. E você pode entender melhor isso com a internet. Hoje você tem internet fibra ótica, você tem internet 999G, você tem várias maneiras aí de você acessar a internet. Antigamente, cara, não era assim, não. Antigamente você tinha uma internet enfadonha no cabo, uma coisa chamada ADSL, uma coisa grotesca, pitoresca pra caramba, que para você acessar a internet fazia uns barulhos estranhos. Uns barulhos aí como se fosse uma coisa bizarra, sacou? E a velocidade dessa internet era ridícula se comparada à velocidade da internet hoje. O que você hoje, se você está vendo um vídeo no YouTube em 4K e dá uma travadinha de 2 segundos no vídeo, você já fica reclamando. Antigamente, para você ver um vídeo em 144p, você levava pelo menos 30 minutos para fazer o download de um vídeo de mais ou menos 30 minutos, tá? Numa velocidade de internet completamente enfadonha. Isso quando era boa. Quando a velocidade era boa, era considerado banda larga. Imagina se fosse uma internet pior. Então, hoje está mais rápido. Isso é um fato. A logística de informação tem melhorado. E os limites tecnológicos, olha só, perceba que eu falei nos limites tecnológicos. Eu não disse tecnologia. Eu disse a fronteira da tecnologia. A fronteira da tecnologia tem aumentado conforme o quê? A progressão do espaço-tempo acontece. A sequência de eventos no espaço-tempo acontece. Então, por que o complexo de memória social é uma inevitabilidade? Bom, pode ser no planeta Terra ou pode ser no universo de maneira geral, tá? Para evitar quaisquer surpresas, eu apostaria no universo, já que não é uma certeza absoluta que aconteça um complexo de memória social no planeta Terra, tá? Né? Vai que. Então, pelo menos joga no universo. No universo tem o quê? Aumento dos limites tecnológicos, tá? Tem melhorias na logística de informação e tem uma latência comunicacional cada vez menor. É a questão da internet que eu te falei. E olha só como isso é uma tendência.
Antes era sinal de fumaça, depois passou a ser o pombo-correio, depois passou a ser, sabe, o correio nos cavalos, aí depois passou a ser carro, caminhão, depois passou a ser zap-zap, depois está cada vez menor a demora nessa comunicação. Pode ser que num futuro próximo a comunicação seja de maneira difundida em massa mental, ao invés de você ter que digitar no WhatsApp a mensagem que você quer mandar para a pessoa. Você pode transmitir uma mensagem através de um pensamento. Isso pode ser um fato vivido no planeta Terra, tá? Se há mais ou menos 100 anos atrás o autor do livro já fez considerações a respeito da telepatia, imagina 100 anos depois que o livro foi escrito, né? Que avanços que isso não pode ter tido, tá? Então, os fatos são esses. Os limites tecnológicos aumentam, a logística da informação aumenta também e a latência comunicacional fica cada vez menor como consequência dos fatos anteriores. Isso em função do quê? Da progressão do espaço-tempo da sequência de eventos. Ou seja, eventualmente, o complexo social e o complexo de memória culminará num complexo de memória social. Eventualmente, essa memória ela vai ficar tão mais rápida. Hoje você pensa em alguma coisa, você faz um tweet, você posta esse tweet. Aí tem uma demora para outra pessoa ver e fazer um comentário no seu tweet. Mas essa é uma demora bem pequena se comparada a, por exemplo, 100 anos atrás. E essa memória tem, essa demora, ela tem uma tendência a ficar cada vez menor conforme o tempo progride, ou a progressão do espaço-tempo, tá? Neste contexto aqui semântico, beleza? Então, isso aqui é complexo de memória social para você, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Deu para entender? Eu espero sinceramente que tenha dado para entender, tá? Vamos lá, fazendo uma recapitulação. O que é complexo social? É as pessoas, tá? As pessoas no mundo. O que é complexo de memória? É o somatório das memórias das pessoas, sem que haja um vínculo entre essas memórias. Tá? Por exemplo, você tem a memória de uma pessoa e você tem de outra pessoa no outro lugar do mundo que nunca se viram e não tem vínculo às memórias dessas pessoas. E qual que é o complexo de memória social? É quando há vínculo, há conexão entre as pessoas e as memórias dessas pessoas. Da mesma forma que existe um vínculo, uma conexão na internet entre pessoas e ideias no mundo inteiro. Você tem vínculos entre ideias, subjetividades na internet? Sim, claro. Você tem produções artísticas que são postadas na internet. Simples assim. Você tem vídeos que são filmados e postados na internet. Simples assim. Isso é um compartilhamento tanto das objetividades das pessoas, mas também nas subjetividades delas à medida que você sintoniza na pessoa que, por exemplo, está em um determinado vídeo falando alguma coisa, comunicando algo. Lembra que a gente falou lá atrás de você sintonizar na outra pessoa? Lembra os bloquinhos de Minecraft e tudo mais? De você sair da sua frequência base e sintonizar na frequência da outra pessoa? É isso, tá? Então você consegue unir esses dois conceitos já hoje com a internet. E a tendência é que essa latência, essa demora nessa união, ela seja cada vez menor, ou seja, latência menor, demora menor, mais rápido. E, portanto, esse vínculo entre ideia e pessoa seja cada vez maior entre outras pessoas e outras ideias na sociedade. E isso é o que constitui o complexo de memória social. Então vamos fazer um bônus, tá? Esse vídeo aqui eu não faço questão que você assista até o final, porque é muito complexo. E assim, esse módulo já é complexo para Cacilda. Esse vídeo aqui é o complexo do complexo. Eu não faço questão que você assista, mas eu estou gravando porque eu gosto de fazer essa parada. Então, vamos lá. Já que é complexo, então vamos meter marcha, como costumam falar. Cara, como é então que acontece esse vínculo de memórias num complexo de memória social? Se as memórias, se já tem gente pra caramba, se as pessoas já são diversas e têm subjetividades diversas, como é que essas pessoas conseguem ter um vínculo nessas memórias que aparentemente são tão desconexas e diversas, né?
É uma boa pergunta. É uma boa pergunta que talvez você faria se você tivesse 100% prestando atenção nesse vídeo, o que talvez não seja o caso. Mas assim, olha só, por mais que exista uma diversidade de subjetividades, essa diversidade é sempre em função do quê? De um intervalo de frequência, tá? Da mesma forma que no seu radinho, se é que você ainda tem um, você tem aqueles radinhos antigos, tá? Como é que funcionava? Você tinha uma válvula, um troço, um botãozinho que você girava para um lado ou para outro, e esse troço, ele sintonizava em canais, em bandas de frequência diferentes. Então, você tinha as rádios FM, por exemplo, mais modernosas, em que a qualidade do som que saía no seu rádio era melhor. Você tinha as rádios AM de amplitude maior, e aí você tinha aquela qualidade meio tosca, mas que dava para você ouvir na estrada, por exemplo, tá? Então, qual que é o grande rolê com essas rádios? O grande rolê é o seguinte: você tem frequências específicas. Por exemplo, pega um número qualquer, tá? Por exemplo, 1.1 é uma frequência, 1.2 é outra frequência, é outro canal de frequência, tá? 1.3 é outro canal de frequência. Está dentro, digamos assim, do número 1. Você tem 1.0 e 1.n. Dentro desse ponto, você tem um monte de frequências possíveis, de canais de frequências possíveis. E as memórias das pessoas, as impressões subjetivas das pessoas são uma função dessa frequência mestra, digamos assim. No caso, ao invés de ser frequência 1, é a frequência 3. Tá? 3 ponto, o quê? 0 a 3.999999 A de infinito. Tá? Então, o complexo de memória social da espécie humana, enquanto na 3D, é uma derivativa infinita da integral nível 3, a integral de 3D, a integral do espaço-tempo tridimensional, como se costuma falar. Ou seja, você tem um monte de coisa que dá para você aprender enquanto você está na 3D. O somatório de todas essas coisas aprendidas pelas pessoas constitui no complexo de memória das pessoas. O somatório de todas as pessoas que participaram dessa 3D enquanto no planeta Terra constitui no complexo social dessas pessoas. O vínculo entre as memórias e as pessoas constitui no complexo de memória social. Então, percebe que é uma inevitabilidade o complexo de memória social acontecer? Por quê? Porque tudo que existe é função do que foi pensado. Mesmo que a pessoa ela fique andando em círculos mentalmente, isso também é uma função de frequência. O pensamento, ele é uma consequência de uma frequência, de você ter um campo frequencial, digamos assim, tá? Eletromagnético ou gravitacional, chame do que você quiser. É como aquela estrela que eu falei para você lá no módulo 3, tá? No módulo de autoconhecimento, tá? E autossugestão. Você tem um pensamento que tem uma certa frequência. Essa frequência, ela tem um escopo, ela tem uma amplitude. Pode ser uma frequência baixa, mais próxima do quê? Do mundo animal. Pode ser uma frequência mais próxima do mundo vegetal, sabe? Uma frequência mais onde você tem uma similaridade maior com uma planta, com um animal, do que com uma pessoa, ou, enfim, algo que seria o outro extremo. Então, seria o que se chama de frequência baixa no contexto 3D. No contexto vida humana. E aí você tem as frequências mais altas, onde cada vez mais se aproxima dessa integração logística. Você percebe que o animal normal, um animal qualquer, não tem interesse em aprender matemática, por exemplo. Um animal não tem o menor interesse em aprender matemática. O animal, na pirâmide de Maslow, corresponde àquela parte mais basal da pirâmide, ou seja, necessidades fisiológicas. E para isso o animal se interessa. Mais do que isso, nem tanto. Então, quando você se contenta apenas com a suprição ou o suprimento da sua subsistência, é uma frequência baixa, de certo modo.
Então, quando você empreende os seus pensamentos, os seus raciocínios em obtenção de conhecimento, em obtenção de habilidade, aí você se aproxima mais das frequências mais altas. O conhecimento, ele é necessário para você progredir em qualquer sentido, em qualquer âmbito, tá? Inclusive no âmbito de você enriquecer. Então, essa progressão de conhecimento na sua, digamos assim, jornada evolutiva, ela tem essa faixa frequencial, onde você tem o que é mais perto da animalidade, o que é mais perto, digamos assim, da coisa mais grotescamente animal, e você tem aquilo que é mais perto do sublime em mente, corpo e espírito, tá? Tem gente que acha que para ser sublime ou para ser frequência alta, você não precisa se preocupar com o corpo. Isso é, novamente, desinformação. Presta atenção, cara. Discirna as desinformações das informações. Tem gente que acha que sabe tudo e aí não precisa de ninguém para nada. Novamente, é mais uma mentira aí para ti. Ou seja, você tem que ter o equilíbrio em mente, corpo e espírito. E os três em equilíbrios cada vez mais crescentes, em frequências maiores. O que é uma frequência maior na mente? É você ter mais conhecimento aplicado. Essa é a ponte entre mente e corpo, conhecimento aplicado. Tá? Você pode entender uma abstração. Agora, você comunicar essa abstração para outra pessoa de forma que a pessoa entenda o que você quis dizer, aí você uniu mente e corpo. E espírito, onde isso se interconecta com a pluralidade das suas existências, a pluralidade das suas encarnações, se você preferir. E no contexto, tá? Se você não é muito chegado à espiritualidade, no contexto que você faz parte de uma espécie humana. Isso você não pode negar, tá? E você faz parte, por exemplo, de uma linhagem, de uma certa genética, e essa genética tem uma certa história, e essa história remonta a um ancestral. Isso também você não consegue negar, tá bom? Então, considere essa ancestralidade composta por encarnações suas ou não, você faz parte de um certo complexo social. E esse complexo social, ele tem a ver com o conceito de espírito, um conceito de espírito, tá? Ou seja, a veiculação da ação da mente e o movimento da mente, ela acontece por intermédio desse conceito espiritual de ser, tá? Tem gente que acha que a mente é o limiar da existência, que a mente é tudo o que existe, é o maior limite que tem. Não é. O espírito é o maior limite quando está em comunhão com a mente e com o corpo. Lembrando, são três ingredientes e não apenas um que constitui essa salada aí, esse liquidificador aí, entendeu? De ingredientes para você, tá? Então, tudo isso para explicar a inevitabilidade de você progredir de um complexo social e de um complexo de memória para um complexo de memória social, tá? Então, perceba que quanto mais você conseguir fazer links, quanto mais você conseguir encontrar paralelos, quanto mais você conseguir unir conhecimentos de fontes aparentemente desconexas e distintas, mais perto você está dessa realidade, digamos assim, de uma frequência em que se constitui um complexo de memória social, e tudo isso é adquirido através do conhecimento. E é uma inevitabilidade a obtenção de conhecimento por qualquer pessoa. Todo mundo, independentemente de origem, de inclinação, de egoísmo ou de altruísmo, vai buscar conhecimento porque é uma inevitabilidade inexorável a obtenção de conhecimento para a evolução, a progressão. Então, é uma inevitabilidade, consequentemente, a constituição de um complexo de memória social em qualquer sociedade, tá? A diferença é que terão complexos de memória social com conhecimentos especializados mais numa área e outras áreas, entendeu? E por aí vai. Então, complexos de memória social especializados em áreas distintas, é isso o que é, digamos assim, uma tendência
natural, conforme a logística das informações e da comunicação vai diminuindo. E com este vídeo aqui, eu encerro o submódulo de persuasão dentro do contexto de coragem, comunicação, persuasão e vendas, dentro do contexto de conhecimento especializado de marketing, para te explicar sobre o enriquecimento, tá? Então é com complexo de memória social que a gente fica por aqui por enquanto, mas calma, tem muito mais por vir. Vamos falar nos próximos módulos sobre vendas e vamos encerrar finalmente este módulo 4, onde falamos sobre conhecimento especializado. Mas olha só a jornada que nos aguarda. Temos aqui, no módulo 5, imaginação. No módulo 6, planejamento organizado. No módulo 7, decisão. No módulo 8, persistência. No módulo 9, o poder da mente superior. No módulo 10, o mistério da transmutação sexual. No módulo 11, o subconsciente. No módulo 12, cérebro. No módulo 13, o sexto sentido. E no módulo 14, os medos fundamentais e, finalmente, no módulo 15, a susceptibilidade à negatividade, como conteúdo deste curso aqui, e isso sem contar os bônus extras que talvez apareçam aí, além desses 15 módulos, tá? Então, terminamos o módulo 4. Perceba que a jornada é extensa, tem muita coisa para vermos ainda, tá? E quase em um tom de despedida é que eu termino este vídeo por aqui e eu vejo você novamente. Até o próximo vídeo.